Quando você trabalha com psicologia há muito tempo, é comum ouvir frases como, sabe, eu entrei em depressão por causa do falecimento da minha mãe. O problema é que esse tipo de frase está completamente errada. Por quê? Vem comigo que eu te explico. O erro dessa frase está no fato de que a depressão não é causada por um único fator. Na realidade, uma pessoa desenvolve depressão devido a uma soma de vários fatores que contribuem para isso ao longo de sua vida. Em outras palavras, ela é multideterminada. E hoje eu quero apresentar para vocês alguns dos principais fatores que a ciência já conhece que contribuem para o desenvolvimento de um transtorno depressivo. O primeiro deles é a genética que nós herdamos da nossa família. Assim como ocorre com doenças como diabetes, nós já podemos nascer com determinados genes que nos deixam mais propensos a desenvolver uma depressão ao longo da nossa vida. Nascer com esses genes não é necessariamente uma sentença de que você vai ter depressão, mas pode aumentar em muito a probabilidade disso acontecer. A ciência ainda está tentando entender exatamente quais são esses genes e como exatamente eles modificam o funcionamento do nosso cérebro. Mas nós já temos várias evidências baseadas em diversos estudos que já geraram muitas teorias complementares ao longo das décadas. O segundo fator está relacionado com o histórico de aprendizados que nós tivemos ao longo da vida. Em outras palavras, como as interações que temos com o mundo ao nosso redor fortalecem certas conexões neuronais no nosso cérebro. E, como muitos já devem saber, quanto mais cedo são formadas essas conexões e esses aprendizados, mais difícil é de desfazê-las ao longo da nossa vida. Basicamente, quem aprende formas mais disfuncionais e precárias de lidar com problemas e obstáculos tem mais chance de desenvolver depressão quando essas coisas ocorrem. E vale dizer que essas estratégias para lidar com as coisas não são apenas práticas, mas são mentais também, como as conclusões e interpretações que tiramos das experiências pelas quais passamos. Nesse sentido, as coisas que aprendemos com os nossos cuidadores, ou seja, o estilo de parentalidade que eles usam, podem nos afetar muito. Principalmente coisas como o abandono e o autoritarismo. Mas várias outras coisas ao longo do nosso desenvolvimento podem afetar a qualidade dessa caixinha de ferramentas de resolução de problemas que carregamos por aí. Da falta de amigos e de oportunidades de autoexpressão até um histórico de passar necessidade com coisas básicas da nossa sobrevivência. O terceiro fator é mais conhecido porque é justamente mais fácil de se identificar e se trata de acontecimentos ruins recentes. Eles costumam ser uma espécie de última gota ou ponta do iceberg, mas na realidade nem precisam existir para uma depressão se formar. Além disso, a depressão pode até chegar um pouco atrasada com relação a esse acontecimento, uma vez que podemos estar tão na adrenalina da necessidade de sobreviver a um perrengue, que só quando o pior já passou é que entramos finalmente em um processo depressivo. Quando falo sobre acontecimentos ruins, podemos estar falando de uma infinidade de coisas. Perdas, traumas, acidentes, derrotas, agressões, abusos, decepções, traições, enfim, muita coisa. Esses acontecimentos costumam ser um ponto de virada, que faz com que uma pessoa que já tem uma certa propensão genética e dificuldades de lidar com aquela temática por falta de aprendizado, entrar em uma atitude de desespero ou desesperança. Além de tudo o que nós falamos, a gente também sabe que uma pessoa vai ter muito mais chance de desenvolver depressão ao passar por um momento difícil se ela estiver exposta naquele momento a vários fatores de vulnerabilidade e pouco exposta a fatores protetivos. E esse é o quarto e último ponto que eu quero apresentar hoje. Fatores de vulnerabilidade são coisas que, ao existir e deixar a pessoa exposta a eles, aumentam muito a chance de essa pessoa desenvolver depressão ou até mesmo outros transtornos mentais. Coisas essas que inclusive nós já temos muito estudo. Estamos falando, por exemplo, de coisas como o isolamento social, a solidão e até mesmo um relacionamento abusivo ou um ambiente estressante profissional ou familiar. Já os fatores de proteção têm exatamente o efeito oposto. Estando presentes,
diminuem a chance de a pessoa desenvolver depressão e até mesmo outros transtornos mentais. Como exemplos, temos o acesso a serviços de saúde mental de qualidade, uma família estruturada, a presença de uma rede de apoio e, até certo ponto, condições financeiras adequadas. Ok, é bastante coisa, mas além de eu ter resumido pra caramba, eu só quero dizer também que esse com toda certeza é só o começo do que a ciência ainda vai descobrir sobre as causas da depressão. Mesmo assim, espero ter ajudado você a compreender que a depressão não é causada por um único motivo. Além disso, espero que tenha ficado claro porque algumas pessoas, ao passar pelos mesmos eventos negativos, desenvolvem a depressão, enquanto outras não. Se você curtiu o vídeo, dá um bom e velho like para ajudar o algoritmo a entender que esse é um conteúdo importante para outras pessoas ficarem também por dentro. Mas, mesmo que você não tenha feito isso, eu já agradeço demais você ter assistido o vídeo até o final. E até a próxima!